Oi, gente, bom dia, a paz do Senhor Jesus para o teu coração, a paz de Cristo nessa manhã de hoje, manhã de segunda-feira, para a honra e a glória e louvor do nome do nosso Deus, né? Estamos aqui juntos com o alimento diário, com o sustento da nossa vida, né? Que é a palavra do Senhor. Louvado seja o nome desse Deus por essa manhã de hoje, por essa oportunidade, né? Que o Senhor tem nos dado todos os dias de estarmos de pé, né? Para nos alimentar e nos fortalecer da sua palavra. Por isso eu te convido, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Mateus, capítulo 17, para a gente caminhar aqui na palavra do Senhor. Louvado seja o nome desse Deus, né? Em todo tempo, o Senhor está conosco, em todo tempo Ele está nos ajudando. Vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar conosco nesse momento. Querido Deus, nessa manhã de hoje, Pai, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, para mais uma semana, Senhor, para mais um dia que o Senhor venha nos conceder verdadeiramente, um dia de paz, um dia de alegria na Tua presença, Pai, que o Senhor venha repreender todo o mal, todo espírito que não Te louva, Senhor, que esse dia, Senhor, seja um dia especial para cada um de nós, meu Pai. Seja uma semana de paz, seja uma semana, Senhor Jesus, aleluia, que o Senhor venha derramar sobre nós as Tuas mais infinitas bênçãos, que o Senhor venha operar segundo o Teu querer e a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Nos colocamos, Senhor, aqui diante de Ti, Pai, porque verdadeiramente somos necessitadas do Senhor, Pai, porque precisamos de Ti a cada manhã, Pai. Assim como o ar que respiramos, meu Deus, é a nossa necessidade em Ti. Por isso eu coloco diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor, e nos sustenta, Pai, para mais um dia de vida, para mais uma semana, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Assim eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, né? Jesus, ele diz assim, né? Qual é o filho que se pedir, né, um pão, né, ao seu pai, ele lhe dará uma cobra, né? Então, ele lhe dará uma pedra. Qual é o filho que se pedir um pão, né, ao pai, o pai lhe dará uma pedra. Então, que nós verdadeiramente venhamos pedir ao Senhor, porque ele diz também, né, glória a Deus, que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, né? Quanto mais ao nosso Pai Celeste que está no céu nos dará coisa boa. Então que essa manhã seja uma semana na qual você venha pedir a Deus, né? A palavra diz pedir, dá-se-vos-á. Então que você venha pedir, porque o Senhor, Deus como Pai, Ele nos dá coisa boa. Se Ele diz, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará coisa boa àqueles que pedem. Então peça, né? Jesus diz, aquele que pedir, né, sem duvidar, receberá. Então, se você pedir sem duvidar no nome do Senhor Jesus, Deus concederá, aleluia, aquilo que você está pedindo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é fiel em todo o tempo. Em todo o tempo. A palavra de hoje, o livro de Mateus, capítulo 17, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes transformaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceu Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será a tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximou-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Ergue-vos e não temas. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viu, senão Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é poderoso, né? Deus, Ele é fiel. Que palavra tremenda para as nossas vidas, para a nossa manhã de hoje, né? Para o nosso dia, manhã de segunda-feira, a transfiguração, né? Jesus aqui, Ele toma pela mão a Pedro, a Tiago e a João e leva, né, a esse monte, e ali Jesus é transfigurado
revelada diante dos olhos, né, dos seus discípulos, de Pedro, de Tiago e de João. E ali eles puderam contemplar diante dos olhos deles, né, a divindade do Senhor Jesus. Eles puderam contemplar verdadeiramente como Jesus é. Aleluia, diante deles. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os únicos discípulos que tiveram o privilégio de ver Jesus, né, completamente como Deus e Jesus completamente como homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa palavra ela me chama a atenção, né? Porque eram 12 discípulos, mas Jesus apenas escolheu 3, né? Pedro, Tiago e João, e levou ali para esse momento, aleluia, tão especial, tão sublime, né? Que era se revelar verdadeiramente, né? Quem ele era ali para os seus discípulos. Mas isso, né? É para mim e para você ter uma intimidade, não é para todos. É para mim e para você ter um entendimento, não é para todos. Aleluia. Glória a Deus. É apenas para aqueles que têm intimidade. É apenas para aqueles que estão mais perto de Jesus. Pedro, Tiago e João eram aqueles discípulos, né, que estavam mais perto, que andava mais lado a lado com Jesus. Se você observar em outras passagens também, Jesus pega os mesmos, né, para fazer uma missão, que nem foi lá na ressurreição da filha de Jairo. E outras passagens também indicam isso. É para nós ver que eram aqueles que estavam mais perto, eram aqueles que estavam mais junto com Jesus. Aqueles que caminhavam mais lado a lado, que tinham mais intimidade. João, né, na Bíblia é descrito como discípulo amado. É aquele que está mais ao lado do Senhor Jesus. Então, essa palavra de hoje é para nós ter um entendimento, né? Glória a Deus, aleluia, que Jesus ele se revela verdadeiramente àqueles, né, que estão mais próximos dele. Então, hoje Jesus está falando para mim e para você sobre intimidade. Eu comecei lá no início da palavra, né? O Senhor foi me dando a direção para que nós possamos pedir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, que hoje seja uma manhã a qual você venha pedir isso daqui, né? Que você esteja mais perto do Senhor. Intimidade, para que Ele se revele verdadeiramente para você. Mas é preciso que eu e você ter essa comunhão, eu e você ter esse relacionamento mais próximo do Senhor. Caminhar lado a lado mais com Ele, estar mais perto dEle, para que nós possamos receber dEle. Por que Pedro, Tiago e João viveu, né, coisas que os outros discípulos não viveram? Porque estava mais próximo de Jesus. Então é isso que eu e você iremos desfrutar. Aqueles que têm mais intimidade, aqueles que estão mais próximos do Senhor Jesus, né, desfrutarão, aleluia, glória a Deus, de momento, né, de experiências com Jesus que outras pessoas não vão viver. Vai viver experiências com o Senhor Jesus, a experiência a qual outras pessoas não vão viver. Por quê? Porque estão mais próximos, porque tem mais intimidade, porque tem mais relacionamento. E é isso que Jesus quer, intimidade e relacionamento. Pedro, naquele momento que eles estavam no barco, né, desesperado, com medo, por conta da tempestade, quando Jesus vinha andando sobre as águas, né, que eles pensaram que Jesus era um fantasma, Pedro foi o único, né, ousado, que desafia Jesus. Se tu és Jesus, manda que eu vá até ti sobre as águas. E Jesus disse, venha. Olha a ousadia, né? Olha a ousadia que havia dentro dele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas foi o único que desceu do barco e andou sobre as águas. Então, para mim e para você ter um entendimento como é que Deus faz, como é que Deus opera nas nossas vidas, quando nós temos, né, intimidade com Ele, quando verdadeiramente nós estamos ali mais ao lado do Senhor Jesus. Então, que essa manhã seja uma manhã a qual eu e você venha nos direcionar mais para o Senhor. Procure mais tempo, dedique mais tempo para Jesus, né? Dedique mais tempo para que você tenha um relacionamento, né, uma intimidade com o Senhor Jesus. É isso que Ele quer de mim, de você, né? Louvado seja Deus. Jó, quando ele passou por tudo que ele passou, né, lá no término da sua carta, né, do livro de Jó, no versículo, no capítulo 42, o que é que Jó diz? Os meus olhos antes, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Por que Jó declara isso? Por conta
intimidade que ele teve com Jesus, por conta da intimidade que ele teve com Deus nesse período. Então, para mim, para você ter um entendimento, para a gente conhecer a Deus, a gente precisa ter intimidade. A gente precisa ter relacionamento com Ele. Não tem como a gente conhecer uma pessoa se a gente não tiver intimidade. Não tem como, né? Nós vamos conhecer só que nem Jó, de ouvir falar. Mas é preciso nós conhecer verdadeiramente, né? Aleluia, através da intimidade, através do relacionamento. Então, quer conhecer Jesus? Dedique-se a Ele, busque mais, separe mais tempo da tua vida para esse Deus, dedique mais a busca, verdadeiramente para você conhecer Jesus como Ele é, porque Ele nos conhece, Ele sabe exatamente como nós somos, mais do que nós próprios. E nós conhecemos a esse Deus que nós servimos, então nós só vamos conhecer verdadeiramente, nós só vamos, ter a revelação verdadeiramente desse Deus quando nós buscarmos, porque quando a gente busca, Ele se revela. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, o privilégio, que esses 3 discípulos tiveram de ver o Filho de Deus ali, verdadeiramente na sua glória, diante dos olhos dele. Tiveram a oportunidade de ver, aleluia, Jesus verdadeiramente como Deus e como homem. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, mas isso é apenas, para aqueles que verdadeiramente, se relacionam com Jesus de verdade. Verdadeiramente aqueles que estão ao lado do Senhor Jesus de verdade. Então, que no nome do Senhor Jesus, essa palavra hoje venha ser a palavra a qual venha nos despertar a essa busca, a buscar mais, a nos dedicar mais, a nos separar mais para o Senhor, a estar mais próximo dele, a estar caminhando lado a lado verdadeiramente com ele, amém? Em nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra hoje para o teu coração, para a tua vida, seja uma palavra, verdadeiramente que venha nos alinhar mais ao lado do Senhor Jesus, que venha nos deixar verdadeiramente no centro do querer e da vontade do Senhor Jesus, amém? Que em todo tempo Ele quer se revelar, Ele quer verdadeiramente, estar conosco, A palavra vai nos falar também de Abraão, Abraão é chamado amigo de Deus. Quando Deus foi, para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, Deus disse assim, ocultarei eu, de Abraão, ocultarei eu isso de Abraão. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. Deus falando, se ele deixava oculto aquilo ali de Abraão, não, Deus não deixou, Deus revelou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Abraão tinha intimidade com Deus. Então isso é para mim, para você ter um entendimento. Quando nós estamos mais perto do Senhor, Ele se revela cada vez mais. Ele se revela para mim e para você. Então que essa seja uma semana a qual venha ser uma semana de busca, de intimidade, que nos leve mais perto do Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor, eu deixo essa palavra hoje. Que o Senhor Jesus vos abençoe e vos dê um dia de paz. Fica com Deus.